Boa noite, vamos para a nossa terceira aula de primeiros socorros. Hoje vamos falar sobre hemorragias, choques e traumas. O que é uma hemorragia? É a perca, né, de sangue da nossa circulação, uma perca muito significativa, tá, de sangue. Geralmente as pessoas me perguntam quantos litros de sangue eu tenho no meu corpo. Então, antes que vocês me perguntem, eu já vou te falar. Você tem 7% do seu peso corporal, é o que você tem de litros no seu sangue, de sangue no seu corpo. Uma criança é de 8 a 9% do peso dela. Eu dei um exemplo aqui, olha, do meu peso. Eu tenho 62 quilos. Fazendo 7%, eu tenho aproximadamente 4 litros de sangue no meu corpo, tá? Essa hemorragia, quando externa, é possível a gente ver da onde que está extravasando esse sangue. Eu consigo visualizar quando é uma hemorragia externa, tá? Da onde ele está vindo. E quando é uma hemorragia interna, eu não consigo visualizar. Ele é por dentro do nosso corpo, dentro da cavidade, alguma cavidade, que eu não consigo identificar da onde que é, tá? A gravidade da hemorragia vai depender de qual vaso foi lesionado. No caso, se for uma artéria ela tem uma pressão muito forte, tá? Geralmente uma hemorragia por artéria ela é mais grave, tá bom? É um sangue mais vivo, um sangue forte, brilhante, e ele jorra, ele espirra, tá? É tipo aqui o desenho mesmo da mão, ele espirra mesmo. Agora, um sangue de um capilar venoso, de um vaso venoso lesionado, ele é um sangue mais vermelho, mais pisado, um sangue mais forte, tá? Ele tem um fluxo contínuo, ele não para de sair sangue, fica saindo, 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 porém ele não jorra como é da artéria, ele não tem pressão igual tem da artéria. Ele fica mais assim, ó, dessa forma mesmo, ele mais escorrendo, pingando, mas continuamente. Uma hemorragia através de um capilar. O que acontece? O capilar, ele é mais fininho, é um sangue parecido com o sangue da artéria, tá? Um vermelhinho vivo, porém ele não tem muita pressão, ele não sai assim continuamente, ele sai mais diminuído, esse sangue. Normalmente a gente tem muito capilarzinho na orelha, nas extremidades assim, e é um sangramento fácil de ser controlado. A hemorragia externa, ela é muito fácil de ser conhecida, né, por ela ser visualmente reconhecida. As possíveis causas de acontecer uma hemorragia externa é através de traumas, batidas, né, alguma lesão, fraturas expostas, quebra alguma parte do nosso corpo, algum processo inflamatório agudo que esteja ocorrendo, ou se a gente está com alguma hipertensão também ocasiona um sangramento, às vezes pelo nariz, tá? Então, por ela se exteriorizar e a gente conseguir visualizar esse extravasamento, então ela é bem mais fácil de ser reconhecida, tá? Então, uma hemorragia externa, ela pode ser pelo nariz, pela boca, pelo ânus, pela vagina, por um trauma, por uma fratura, tá? Enfim. Aqui alguns exemplos de causas de hemorragias que são consideradas externas, porém elas acontecem dentro da nossa cavidade. A gente não consegue enxergar, mas a gente consegue enxergar o sangue saindo, tá? A gente não consegue enxergar da onde, mas a gente enxerga que ele está vindo, da onde ele está vindo. No caso aqui, fraturas, teve uma fratura exposta aqui da perna, então quebrou esse osso aqui e ocasionou essa fratura e começou esse sangramento, essa hemorragia. Aqui esse trauma, né, abriu a testa da pessoa, onde ocasionou uma hemorragia, um sangramento também. Aqui, olha, no caso da pessoa estar vomitando sangue ou expectorando sangue, talvez possa vir de alguma úlcera, de algum câncer intestinal, tá? Da mucosa bucal mesmo. A gente não consegue identificar da onde que tá vindo, mas a gente tá vendo da onde que tá saindo, né?
Aqui no caso a expectoração, a gente consegue identificar que isso daqui está sendo expectorado, tá vindo do pulmão isso daí. Então a gente pode levar a pensar que é uma, sei lá, uma bronquite, talvez uma tuberculose, pode ser, tá? Enfim, algum câncer, né? Enfim, não sei. No caso de um sangramento vaginal, um aborto pode estar acontecendo, alguma coisa no útero, né? Alguma lesão, né? No ouvido, a pessoa pode estar com uma lesão no tímpano e ocasionar esse sangramento no ouvido, ou até mesmo alguma lesão na área cerebral, tá? Do nariz, pode acontecer de uma pessoa estar com a pressão alta, tá? Hipertenso, ou pode acontecer do ar tá muito úmido ou muito seco, enfim, e ocasionar esse sangramento, essa hemorragia externa, porém por dentro que a gente não consegue visualizar, né? Da onde está vindo, mas a gente consegue visualizar da onde está saindo, tá? Então, antes de qualquer passo, antes de qualquer conduta que você vai ter diante de uma pessoa sangrando, antes de você colocar a mão nessa pessoa, você vai cuidar de você. Em primeiro lugar, você, tá? Para você não se tornar aí mais uma vítima, mais uma pessoa precisando de socorro. Então, é claro, você não vai andar na sua bolsa com o EPI completo, com máscara, com luva. A gente nunca vai andar a gente nunca vai estar preparado para esse tipo de coisa. Na nossa bolsa, no nosso carro, a gente não tem esse tipo de coisa. Mas, ao se deparar com uma pessoa sangrando, primeira coisa que eu vou pensar é em me proteger. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um saco plástico. Se é dentro de casa, eu vou ver se tem aqueles papel, aquele filme, sabe, de plástico. Vou procurar gases estéril, vou procurar pano limpo, tá? Algo que eu consiga a não ter muito contato com aquele sangue. Eu vou evitar ao máximo de colocar as minhas mãos nos meus lábios, no meu nariz, no meu olho durante esse atendimento. Finalizei esse atendimento, a primeira coisa que eu vou fazer é lavar minha mão com bastante água e sabão e antisséptico. Eu vou escovar as minhas unhas por baixo, tá? Bem escovadinho. Eu vou chegar em casa, eu vou tirar toda essa roupa, eu vou colocar de molho no taí, eu vou colocar para lavar com bastante água e sabão, tá? Primeira coisa, previna-se antes de qualquer atendimento. Aí então, depois que eu procurei algo para me proteger, eu vou determinar aqui, olha, eu encontrei a vítima lá sangrando. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ver o que está acontecendo, da onde veio, o que ocasionou esse sangramento. Foi acidente? Caiu? O que aconteceu, tá? Eu vou posicionar essa vítima, eu vou tentar controlar esse sangramento. Então, eu vou posicionar essa vítima de uma forma que ela tenha menos perca desse sangue. Ou eu vou colocar ela de lado, se for pela boca. Se for na perna lateral, eu vou colocar ela deitada. Eu vou ver que condição que essa vítima tá. Se eu tô vendo que essa vítima ela tá tendo alguma parada, se ela tá com dificuldade de respirar, eu vou liberar as vias aéreas dela, daquele jeito que a gente aprendeu no RCP, tá? Então eu vou colocar a cabeça, o queixo dela para cima, pressionar a testa para baixo, eu vou liberar as vias aéreas para ela respirar e eu vou, se precisar, eu vou ter que fazer a RCP aqui, tá? Vou ter que fazer a reanimação cardiopulmonar aqui, se essa vítima tiver com as vias obstruídas. Então, eu vou determinar que condição essa vítima está, ok? Se eu me deparo com uma hemorragia que eu vejo que é fácil de ser controlada, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar a pessoa que está consciente, eu vou lavar esse ferimento com bastante água corrente, tá? Debaixo da torneira mesmo. Daí eu vou fazer um curativo com gases limpas, tá? Se for um ferimento que eu identificar que é um ferimento leve, que a vítima está bem, que não é nada grave. Uma das técnicas, né, que para controlar o sangramento
é através da pressão direta no ferimento, tá? Então, eu identifiquei lá uma hemorragia externa e eu consigo ver que é por um ferimento, tá? Que uma lesão, alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu tenho que pressionar para que haja formação de coágulo nessa ferida, nesse sangramento, nesse extravasamento de sangue. Então, eu vou fazer uma compressa, preferencialmente com algum pano, algum gás estéril. Eu vou pressionar firmemente por 10 a 30 minutos nesse ferimento, tá? Em seguida, eu vou fazer um curativo com um band-aid, procurar band-aid, vou procurar algo para eu poder fazer esse curativo, algo limpo. Agora, se for um sangramento muito profundo, eu não vou perder tempo em ficar procurando compressa estéril, não vou ficar perdendo tempo em procurar curativo, nada. Eu vou pegar uma toalha, eu vou pegar o pano de prato, eu vou pegar qualquer pano limpo que tiver na minha frente e vou apertar firmemente, tá? Eu vou pressionar esse local lesionado, porque eu vou ter que estancar esse sangue quanto mais rápido possível. Então, pego qualquer toalha, qualquer pano limpo que está na minha frente e pressiono essa ferida por 10 a 30 minutos. E vou trocando essa toalha, esse pano de prato, esse pano que eu tô ali, tá? Se começar a ensopar muito de sangue. Elevação da área traumatizada. Então, olha, quando eu elevo a extremidade para cima, tá? Para cima do nível do coração, a gravidade ela ajuda a diminuir o fluxo desse sangue. Então, eu vou fazer isso logo após eu fazer a pressão direta no ferimento, tá? Então, eu fiz a pressão direta com a toalha, com gases, com o pano limpo, eu vou subir acima do nível do meu coração, se for no braço, se for na perna, eu deito a pessoa e elevo a perna, tá? Para que eu tenha diminuição do fluxo desse sangue. Porém, eu não vou utilizar essa técnica de elevação se for fraturas por luxações ou alguma fratura, né, exposta, no caso, algum membro quebrado, algum osso quebrado, eu não vou fazer isso. E se tiver algum objeto perfurado na pele, no braço, na região que seja, tá? Se tiver algum objeto na extremidade perfurado, eu não vou tirar esse objeto e eu não vou fazer essa elevação, tá? Eu só vou fazer a compressa ao lado desse objeto, nunca tire o objeto, tá? Sempre vai ter que chamar o resgate para poder tirar, porque a gente não sabe da onde que vai, até onde que tá perfurado esse objeto, então você vai sim tentar estancar esse sangue até a ajuda chegar, ajuda especializada, né, o SAMU chegar. Você vai fazer essa compressa nas laterais desse objeto perfurado aí, tá bom? O que eu posso estar fazendo também? Aplicação de gelo, tá? A aplicação de gelo, ela ajuda a não ter aquele extravasamento de sangue embaixo da pele, que fica aquele hematoma roxo, sabe? Que fica, geralmente, quando a gente bate alguma coisa, aquilo é um extravasamento de sangue que fica embaixo da pele. O gelo, ele ajuda muito, tá? A não ter esses hematomas. Porém, a gente não pode deixar esse sangue esse gelo ali em contato por muito tempo também, tá? Põe um pouquinho, tira, põe um pouquinho e tira, tá? Compressas frias, tá? Ou uma bolsinha com gelo. Nunca é bom colocar direto. E uma coisa que a gente tem que prestar atenção, olha, eu coloquei até aqui, atenção, olha, o uso da técnica de primeiros socorros, de torniquetes, ele não é mais usado, tá? Ele é desaconselhado por diversos especialistas. Eles desaconselharam essa técnica, tá? Porque já aconteceu muita coisa errada, necrose de tecido, a pessoa não sabe fazer direito. Então, essa técnica de torniquete, só quem é especializado mesmo, enfermeiro, pessoas especializadas e autorizadas a estar fazendo esse tipo de técnica que pode fazer.
não é qualquer pessoa que não é treinado, não pode, não está autorizado a fazer a técnica de torniquete, tá? Então, eu não vou nem ensinar, eu não vou nem colocar, porque você pode fazer a pessoa até perder um membro aí, tá? No caso de uma hemorragia através do nariz, se for uma hemorragia leve, um sangramento leve, tá? Que eu vou fazer? Eu vou manter a minha vítima sentada e imóvel, tá? Eu vou inclinar a cabeça dela para frente, tá bom? Eu não vou fazer o que muitas pessoas fazem, colocar a cabeça para trás. Não, eu tenho que colocar para frente porque eu tenho que estimular essa saída desse sangue. Porque se eu coloco a cabeça dessa vítima para trás, esse sangue que ele vai fazer? Ele vai para a cabeça, ele não vai sair. E não vai ter como estancar, não vai ter como coagular, não vai ter como ter a parada desse sangramento, tá? Então, eu tenho que fazer ele sair o quanto mais. Como que eu posso fazer para controlar isso? Para fazer com que pare esse sangramento? Se eu ver que não tem lesão, se não tem nenhuma fratura ali no nariz, eu vou colocar gases limpo dentro do nariz, eu vou ficar trocando toda hora. Eu posso colocar entre os lábios, tá? Também na gengiva, pressionar bem, tá? Eu vou fazer compressas frias no nariz, na face, e eu vou orientar essa vítima a não soar esse nariz. Então, a vítima só vai ter que ficar com a cabeça para baixo, tá? Como mostra aqui, imóvel, e eu ali toda hora colocando gás, tirando gás, colocando gás, compressa, tá bom? E não vou colocar a cabeça dela jamais para trás, como de costume muita gente fazer. Se eu notar que é um sangramento muito intenso, tá? Que tá saindo do nariz. Esse sangramento, ele pode levar a um choque, tá? Então, se eu suspeitar que esse sangramento está saindo muito forte, está saindo muito sangue, eu posso ter aí uma suspeita de uma fratura no crânio, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a cabeça da vítima para frente, não colocar a cabeça dela para trás, tá? Porque eu posso fazer com que tenha uma pressão intracraniana e isso daí é ruim, tá? Eu vou cobrir esse orifício nasal com gases, vou ficar fazendo toda hora gás, trocando gás, colocando gás, tirando gás e vou acionar o resgate imediatamente. E ao acionar o resgate, eu já tenho que passar tudo isso para eles, tá? O que aconteceu, o que não aconteceu, que tipo de sangramento que intenso, não é? Externo, interno, eu já tenho que passar tudo para ele, tá? Se acontecer de algum membro da pessoa tenha sido amputado, daí o que eu vou fazer? Gente, eu vou pegar, se for um dedo, uma mão, enfim, não sei, eu vou guardar esse pedaço desse segmento amputado da pessoa. Eu vou tentar ao máximo fazer o estancamento desse sangue, tá? Com gás, com pano, eu vou fazer a pressão. Eu vou pegar esse segmento que saiu, o dedo, a mão, enfim, não sei, coloquei ali o exemplo. Eu não vou colocar direto no gelo, tá? Porque senão eu posso congelar isso daí. Eu vou ter que, se eu puder, colocar em 2 ou 3 saquinhos plásticos ou enrolar, se for o dedo, que é pequeno no caso, enrolar num gases e depois colocar dentro do gelo. Nunca coloca em contato direto com o gelo, tá? Se for uma mão, eu vou enrolar num pedaço de pano, deixando ela bem abertinha, tá? Eu vou ter que colocar a mão lá e vou ter que deixar ela na posição certa, tá? E vou enrolar bem e depois eu vou colocar no gelo, tá bom? Para manter, mas nunca colocar direto no gelo. E se tiver algum objeto encravado na pessoa, eu não vou tirar, eu não vou remover, eu só vou tentar estancar aquele sangue com aquele objeto ali mesmo, tá? E acionar o SAMU imediatamente, tá bom? Então, gente, toma cuidado com se a pessoa foi amputada, você cuida bem daquele pedacinho da pessoa, tá? Aqui no caso de uma hemorragia interna.
como que eu vou suspeitar dessa hemorragia interna? Então, olha, algumas situações que podem me levar a suspeitar que seja uma hemorragia interna, tá? Um acidente de carro, algum ferimento que projetou por arma de fogo, por faca, principalmente no tórax ou abdômen, se tiver uma faca no tórax, no abdômen, algum estilete, alguma briga de alguém e teve faca no meio, e eu posso pensar que esteja tendo uma hemorragia interna ali, tá? Algum acidente com o corpo que suportou uma pressão muito forte, no caso de uma queda, um soterramento, tá? De terra em cima da pessoa, não sei. Alguma fratura de pelve ou de alguns ossos que sejam longos, no caso de exemplo aqui, algum braço ou fêmur, tá? São exemplos de ossos longos, tá? A rigidez do abdômen também pode me levar a pensar em uma hemorragia interna. Alguma área extensa de contusão, no caso pode ter a equimose. A equimose, ela é o que é? Ela, a superfície do corpo, ela fica numa cor azulada, tá? Daí parece um roxo, mas ele não é, ele é um roxo azulado. Então, isso daí também pode me levar a suspeitar de uma hemorragia interna. Aqui, ó, a equimose, aqui, ó. Ela fica com esse hematoma, só que aqui, olha, na superfície, olha, nas extremidades, fica bem arroxeado, tá? Olha, bolhas de sangue também pode me levar a suspeitar de uma hemorragia, tá? Interna. Petequias é essas manchinhas vermelhas no corpo todo também, tá? Pontinhos vermelhos. Alguns sintomas que a pessoa às vezes tem quando ela tá tendo uma hemorragia interna. A pressão cai, tá? A pele fica pálida, né? Porque tá tendo hemorragia, perca de sangue, então você fica pálido, fica fria, a pele fica pegajosa, a pessoa começa a ter calafrio, tá? O pulso dela, ele fica fraco, mas ele fica acelerado, ele fica fraquinho, mas acelerado na mesma batida do coração. Ela fica com sede, quer água, sede, não pode dar água de jeito nenhum, tá, gente? Cianose, que é as unhas ou a boca fica azulada, tá? Começa a suar, ter suador na mão, nos pés. Fica inquieta, a pessoa fica inquieta, fica ansiosa. Tem perfusão. O que é perfusão? A gente já viu lá na outra aula, olha. Quando a gente saber se a pessoa está com perfusão ou não, a gente vai pressionar a polpa da digital ou da unha e observar se tem retorno de sangue, tá? Então, olha, se o retorno for de até 2 segundos, normal. Agora, se o retorno for após 2 segundos, hemorragia interna, tá? E se não tiver retorno, a pessoa já está entrando em choque, já está tendo parada. Então, essa perfusão suspeita sempre de uma hemorragia interna ou externa muito grave, tá? Ou pode estar entrando em choque aí, tem que ficar esperto. Tá? Então, é um teste muito facinho, aperta a pontinha da polpa da digital e vê se tem retorno sanguíneo, tá bom? Então, qual que é a minha conduta que eu tenho que ter perante a essa vítima aí, que eu tô com suspeita de uma hemorragia interna? Imediatamente eu vou acionar, tá? O atendimento pré-hospitalar, o SAMU. Se não tiver, eu vou ter que conduzir essa vítima no meu próprio carro mesmo, tá? Eu vou iniciar aqueles procedimentos do A, B e C. Eu vou começar a avaliar, tá? Se tem permeabilidade das vias aéreas. Eu vou avaliar a ventilação, tá? O que é avaliar a ventilação? Eu vou olhar, eu vou ouvir e eu vou sentir, tá? A saída de ar dela. E eu vou ver se tem estabilidade de circulação e se está tendo pulsação, se está tendo sangramento. Eu vou deitar essa vítima e eu vou elevar os pés dela acima de 30 centímetros da cabeça, tá?
e eu vou manter essa vítima aquecida, tá bom? Eu vou colocar essa vítima com a face virada para baixo, se no caso eu ver que ela vai vomitar alguma coisa do tipo, tá? Eu não vou dar nada para ela comer e nem beber, e eu vou sempre estar controlando a temperatura dessa vítima, tá? Tudo isso no caso até a minha ajuda chegar. No caso do controle da temperatura, a temperatura corpórea dela tem que estar acima de 37 para ela estar no estado febril. E se ela estiver abaixo de 36 graus, essa pessoa ela está entrando em hipotermia, tá? Então, eu tenho que controlar essa temperatura de 36 a 37 graus, tá? Porque se ela estiver entrando em febre, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que desagasalhar essa vítima. Eu não posso deixar ela agasalhada, senão eu vou manter o aquecimento do corpo dela, e eu não posso deixar isso acontecer, tá? Se possível, eu vou dar um banho nela, mas um banho de água que esteja na temperatura do corpo dela, uma temperatura corpórea, que é uma temperatura de 36 a 37 graus. Jamais eu vou colocar essa vítima embaixo de água fria, nunca, nunca. Gente, se vocês veem isso na televisão, que a pessoa está com febre e coloca debaixo da água gelada, não façam isso, tá, gente? Vocês não sabem. Quem faz isso é só lá no hospital, é só médico. Nós, leigos, a gente não faz esse tipo de coisa. A gente dá um banho, sim, mas numa temperatura que seja do corpo da pessoa. Uma temperatura morna, tá? Agora, se eu estiver num lugar que não tenha água, não tenha chuveiro, o que eu posso estar fazendo? Compressas com água fria. Eu faço uma compressa na testa, nas axilas, no pescoço, em lugares quentes, tá? Mas nunca, jamais eu coloco essa pessoa com febre embaixo de água gelada. Não façam isso, tá? Você vai fazer a pessoa entrar em choque. Uma temperatura corpórea baixa, se ela está entrando em hipotermia, aí sim eu vou agasalhar ela, tá? Eu vou manter ela bem aquecida. Jamais eu vou dar nenhum tipo de bebida alcoólica para aumentar essa temperatura, tá, gente? Não faça isso. E eu não vou dar nenhum tipo de medicamento. Quem vai medicar essa pessoa é o SAMU, é o médico, é lá no hospital, tá? Choque hipovolêmico. O que é choque hipovolêmico? O choque hipovolêmico, ele é a perca do volume sanguíneo. Através de hemorragias externas ou internas, pode ocasionar esse choque. Esse choque, ele é a falência, ele para a circulação do sangue, ele para de ter essa circulação de sangue, ele perde, por ter essa perca significativa de sangue, então acaba prejudicando o suprimento do sangue nos órgãos internos do nosso corpo. E deixando de circular o sangue entre os órgãos, acontece que esses órgãos eles não têm o recebimento do oxigênio, tá? Que eles têm que ter para ter a sua função. Então, fica tudo prejudicado. Então, se a gente não tem a oxigenação através do sangue dentro do nosso corpo, nos órgãos, então os nossos órgãos começam a parar, a não funcionar. Então, isso daí é muito grave, pode levar a pessoa à morte até, tá? Então, uma hemorragia muito grande, uma perca de volume muito grande de sangue, o organismo ele não consegue fazer com que esse sangue percorra por todos os órgãos do nosso corpo. E não tendo essa suprimento de sangue nos órgãos, a gente não tem a oxigenação devida, adequada, tá? Então, por essa razão que é muito importante a gente procurar controlar o máximo que a gente puder as hemorragias externas que a gente está vendo acontecer rapidamente e encaminhar para o hospital imediatamente, tá? Então, se eu ver que está uma hemorragia, um sangramento, então eu tenho que controlar esse sangramento externo
de todas aquelas formas que eu acabei de falar. Se eu suspeitar que é um sangramento interno, eu tenho que socorrer essa vítima para o hospital imediatamente, tá bom? Eu tenho que chamar o SAMU, eu tenho que colocar ela no meu carro, dependendo da situação, eu tenho que socorrer rápido, tá? Porque a perca muito grande de sangue pode levar a esse choque hipovolêmico, que é a diminuição do sangue dentro do corpo, causa a falta do recebimento de oxigênio, tá? E isso pode levar a pessoa à morte. Os sintomas, né, desse choque hipovolêmico, desse choque hemorrágico, praticamente os mesmos sintomas de uma hemorragia interna, tá? É a queda de pressão, a pele pálida, fria, pegajosa, calafrios, o pulso fraco, mais acelerado, sede, pupila dilatada, a pessoa tem muita sudorese, né? Muita transpiração, a pessoa fica quieta, ansiosa, tem aquela perfusão, a ponta do digital, tá? Pode ter a perca de consciência, até uma parada cardiopulmonar, tá? O que eu tenho que fazer? Qual que é a conduta? A mesma conduta da suspeita de uma hemorragia interna. Imediatamente eu vou ligar para emergência, tá? Eu vou estimar a quantidade de sangue que essa vítima perdeu, se for visível ou não. Eu vou determinar as condições que essa vítima tá. Eu vou posicionar ela numa posição que ela tenha menos perca de sangue. Eu vou afrouxar a roupa dela para tentar manter ela ventilada. Eu vou tirar os curiosos de perto, sabe? Essa pessoa ela vai estar ansiosa, ela vai estar fadigada. Então eu vou abrir a roupa dela, eu vou tirar as pessoas de perto dessa pessoa. Eu vou elevar a perna dela, tá? Para cima da cabeça dela, para que esse sangue, como eu preciso de uma maior circulação de sangue na cabeça, então eu vou elevar a perna dela, tá? Acima do coração, para que eu tenha mais sangue circulante na cabeça, no coração. Por isso que eu elevo a perna, tá bom? Para que esse sangue ele se concentre tudo para a cabeça da pessoa. Eu vou cobrir essa vítima para manter a temperatura, no caso, se ela tiver uma hipotermia, tá? Se ela tiver com febre, eu não vou cobrir. Eu não vou oferecer nada para ela beber, nada para comer. Eu vou manter sempre as vias aéreas dela abertas. No caso, se eu perceber que ela vai vomitar, alguma coisa do tipo, eu vou ter que ficar ali esperto, virar ela para que ela não engasgue com o vômito dela, mas ao mesmo tempo eu vou ter que desobstruir as vias dela e ali, ó, no Viva Voz, com o SAMU, tá? Urgente, para eu não perder essa vítima. E aqui, gente, eu vou deixar lá no Google Forms para vocês, tá? Eu quero que vocês respondam lá, não quero que ninguém responda aqui, tá bom? Eu quero que vocês me falem. Apareci aqui. Quero que vocês me falem quantos litros de sangue você tem no seu corpo. Eu quero que você enumere 5 sinais ou sintomas indicativos de uma hemorragia, tá? E eu quero que você cite 3 diferentes técnicas para controlar essa hemorragia externa. Porém, eu não quero que você faça nada disso aqui. Se quiser fazer no seu caderninho, já para adiantar, pode fazer. Mas você espera tudo isso lá no Google, você vai responder tudo isso lá no Google Forms, tá? Fique esperto que o link vai chegar. Tá bom, gente? Por hoje é só, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.